Bom dia para você que não me conhece e está aqui. Meu nome é Patrícia e para os amigos que estão aqui de novo, muito obrigada por estar aqui assistindo mais esse vídeo. Bom, eu gostaria de falar aqui hoje, né, nesse vídeo, nessa gravação, sobre um segundo momento especial que aconteceu na minha jornada de mudanças, né? Que foi quando eu passei a olhar para o lugar onde realmente importa, onde eu descobri que realmente importa, né? Que é dentro de mim, esse lugarzinho aqui dentro de mim. Eu poderia dizer, como eu sentia antes, né, que o lugar mais importante no mundo são os meus filhos, né? Ou é o próximo, são os animaizinhos que a gente ama, né? Cada um tem aquelas pessoas especiais naquele lugar especial. Mas aprendi que o que mais importa, de verdade, é dentro da gente, né? Porque quando a gente passa a olhar para dentro, para o ser interior que tem lá, né? Que na verdade é o nosso ser superior, a gente passa a amar mais o outro, a compreender mais o outro, né? A fazer o possível para ajudar o outro. Nada disso é possível ou seria de coração, realmente, se a gente não olha para dentro primeiro. Essas são palavras bíblicas também, né? Palavras que Jesus deixou para a gente. Nem dirão ele aqui, ele ali, o reino de Deus está dentro de vós. Ele deixou todas as pistas, né? Basta a gente querer enxergar de verdade. Então, quando a gente acorda para essa verdade absoluta que o reino de Deus está dentro de nós, e a gente tem que olhar para o reino de Deus como? Com amor, né? Porque é a morada de Deus que está dentro de nós. Então, quando a gente acorda para essa verdade tão grande, a gente descobre aos poucos a lei do uno, que significa também algo que Jesus quis nos dizer, né? Todos somos um, a lei do uno, todos somos um. Então, quando eu sei que todos somos um e que eu me amo, então eu compreendo o outro, né? Eu vou compreender aquele atendente de loja, vou dizer, esse sou eu, esse sou eu. Então, quando eu sei que o outro sou eu vou compreender o outro, eu vou querer ajudar o outro no que seja possível, né? Eu vou querer que o outro seja feliz, que o outro tenha paz, porque o outro sou eu, né? Eu vou compreender melhor os meus filhos, eu vou ter mais paciência, eles são eu tô lá, né? Eu vou compreender melhor o funcionário do edifício, né? Eu vou compreender o chefe, porque ele sou eu, é o meu reflexo, sou eu que estou lá. Eu tinha contado que foram momentos de muita turbulência, que eu tive muitas dificuldades na adaptação com os meus filhos aqui em Salvador, e dificuldades financeiras, e descobri o Ho Oponopono, que aquilo foi o momento chave da minha vida, né? O momento que tudo começou, onde eu comecei a buscar a expansão da consciência. Então, tudo bem, eu comecei os passos, compreendi com o Ho Oponopono coisas maravilhosas, né? Que eu precisava curar as minhas feridas, que eu precisava deixar ir as memórias, que eu precisava... não que eu precisava, né? Mas compreendi que eu não era culpada, mas que eu era responsável pelo que acontecia na minha vida e que eu precisava dar um primeiro passo e que eu precisava melhorar, né? Eu precisava expandir. Mas, apesar de que eu comecei esse passo, eu ainda estava muito ansiosa. Ansiosa porque eu precisava resolver os problemas que estavam do lado de fora, que eram muito difíceis, né? Então, eu comecei a buscar outros passos e vi sobre lei da atração, sobre técnicas de visualização e falei, aqui é a solução.
eu vou conseguir, né? E fazia técnicas de visualização e lia livros, comecei a comprar livros sobre a lei da atração e técnicas de visualização, e todos os dias técnicas de visualização. Eu achava que fazendo aquelas técnicas, em algum momento eu ia, não sei, adivinhar os números da loteria e todos os meus problemas financeiros estariam resolvidos e finalmente eu ia ter a paz que eu precisava e ia ser feliz, né? Ia ter a tranquilidade que eu precisava. Mas não estava dando certo, né? Fazia mais técnicas, mais outra técnica e lei da atração, e via filme, né? Eu vi o documentário Segredo, muito interessante. Mas continuava que não funcionava, continuava que a chuva, né, a tempestade de problemas não parava de cair na minha cabeça. Continuava, aquela grande tempestade que eu sei que eu estava expandindo em uma parte, tentando melhorar e estar mais tranquila e olhar para dentro e curar as minhas feridas, sim, mas tinha um lado por fora, que era principalmente o lado financeiro, a adaptação dos meus filhos e meu marido que não estava presente porque ele estava trabalhando em outro lugar e vinha poucas vezes, né? E eu estava nervosa, impaciente. Eu precisava solucionar todos esses problemas por fora para conseguir ter paz. E não estava funcionando, né? Até que eu tive a segunda semente. Por que aquilo não estava funcionando? E hoje eu olho para trás e vejo aquela Patrícia e sei por que aquilo não estava funcionando, né? Por que eu não estava adivinhando os números da loteria e por que o meu marido não estava entrando aqui, abrindo a porta, chegando de viagem, dizendo todos os nossos problemas estão resolvidos, né? Não tem mais problemas financeiros, por que isso não estava acontecendo? E consigo enxergar o quanto de ego havia naquilo tudo. Tinha só ego. Eu estava olhando para onde, afinal de contas? Eu estava olhando para um pedaço pequeno de mim, né? Eu estava olhando para o exterior. Eu estava olhando, focando o tempo inteiro naquela falta, naqueles problemas todos, né? E compreendi a grandiosidade do segundo passo, de que não, que isso está errado. As coisas não vão mudar quando eu estou tentando, lutando, correndo para mudar tudo do lado de fora. E isso não vai acontecer. Eu estava tentando mudar o meu exterior, mudar o lado de fora, para conseguir ter paz, para conseguir mudar o lado de dentro. Mas as coisas não acontecem dessa maneira. As coisas acontecem justamente o contrário. Eu preciso olhar para dentro, mudar dentro, para eu conseguir mudar do lado de fora. Como eu contei antes, eu acabei de ler o livro Marco Zero e vem dizendo uma passagem muito interessante no livro, né? Dizendo é como um espelho. Quando você olha no espelho, é você. E quando você olha a sua vida, é você também. E se a gente presta atenção, é absolutamente verdade. Quando eu olho para trás, há 2 ou 3 anos atrás, quando tudo começou, a minha vida por fora era exatamente quem eu era por dentro. Era exatamente aquilo. E quando eu olho hoje, a minha vida por fora é o que eu sou por dentro. E isso é uma lei inquebrantável. É verdade. Também, né, aprendi com alguns livros que eu li que tudo começa, é uma lei do Ho Oponopono, que tudo começa e termina em mim. Eu não vou receber aquilo que eu não dei, porque primeiro começa de mim, né? A paz começa em mim e termina em mim. A paz nasceu dentro do meu coração, deu a volta no mundo e voltou para o meu coração. A felicidade nasce primeiro em mim e dá a volta no mundo, e eu recebo de volta e mais felicidade. Por isso que a gente tem que ser feliz primeiro.
né? Ter paz primeiro. Eu sempre falo isso com as pessoas e ouço várias coisas que eu teria dito também, né? Eu teria dito, quando eu falo, né, primeiro você tem que ser feliz, primeiro tem que ter paz, né? A gente tem que se divertir, a gente tem que rir, a gente tem que buscar a nossa paz primeiro. E você vai ver como as coisas vão acontecendo, é milagre. Não, mas não tem como nesse momento que eu estou desesperada, porque eu preciso. E eu me enxergo naquilo ali. Eu também fui assim. Eu também disse todas essas coisas, né? Como é que eu vou ser feliz nesse momento se eu estou passando por esse turbilhão? Mas a lei é essa. A gente não tem como fugir dessa lei, né? A paz começa em mim e termina em mim. Como é que eu quero prosperidade, que a prosperidade venha, que as coisas se solucionem, se eu estou focada em tudo que eu não tenho? Nesse momento eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, como é que eu vou ter paz, como é que eu vou dormir se eu não conseguir pagar essas contas, né? Eu não conseguia, né? Eu precisava da técnica de visualização para solucionar isso, para conseguir pagar essa conta. E me lembro de algo que mudou muito na minha vida, né? Eu fui levando também meu marido junto comigo nessa jornada e fico muito feliz que ele embarcou na jornada junto comigo, né? E percebemos que, por exemplo, eu tinha, não sei, 10 contas para pagar e ele estava viajando e me enviava, e quando eu abria, ele me dizia, olha, eu enviei para pagar algumas contas, e quando eu abria a página do banco, dizia, a primeira coisa que eu dizia, meu Deus do céu, né? E agora eu não vou conseguir pagar tudo, meu Deus, e agora eu não vou conseguir, era desespero. Até que quando eu resolvi que a paz comece em mim, dá a volta e termina em mim, que a prosperidade comece em mim, dá a volta e termina em mim, eu fiz uma promessa. Eu disse, nunca mais eu vou ter essa reação quando eu vejo que eu recebi, né, o dinheiro para pagar as contas. Eu não vou ter mais essa reação. Isso acabou hoje. E fiz assim, né? Passei a ter paz, a ser feliz com o que eu recebia, com tudo que eu recebia, com tudo que tinha à minha volta, a abrir a janela de manhã e abrir um sorriso genuíno. Não dizer, ai, gratidão. Não. Eu não precisava nem dizer, porque Deus sabia do meu coração. De olhar um céu azul e dizer, é lindo o céu azul. Que lindo. Ou abrir a conta do banco e dizer, que bom que eu vou poder pagar 3 contas. E era incrível, porque quando antes eu me desesperava, depois era menos que eu recebia. E quando eu passei a ser feliz porque eu recebi aquilo, depois vinha mais. E começaram a acontecer milagres, né? E quando a gente foca no que a gente não tem, né? Eu não tenho isso porque eu preciso comprar aquilo, né? Por isso a técnica de visualização não dava certo, porque afinal de contas você está visualizando algo que você, na verdade, não tem mesmo, né? Eu não tenho, eu não tinha, né? Eu vou dizer, eu tenho, sim, ok, eu sinto que eu tenho tal coisa. Não, na verdade não é bem assim. Na verdade, eu tenho que ser genuinamente, do fundo do meu coração, feliz pelo que eu tenho, né? Isso foi uma lei importantíssima que aprendi. Ser feliz, genuinamente feliz. Ser feliz com o que a gente tem, ser feliz com as pessoas que estão em volta, com o cachorrinho que vem fazendo festa quando a gente entra em casa, quando a gente senta na mesa para tomar um café da manhã, seja simples, mas a gente ama aquilo dali que está ali, né? Eu amo, né? Eu amo sentir o cheiro de café de manhã, eu amo o céu azul de Salvador, eu amo quando eu vou comprar pão e passo e vejo o mar. Aquilo é prosperidade. Então a gente começa a enxergar a prosperidade na vida, né? Quando eu
eu estava aqui no meu desespero, né, no meio da minha tempestade, eu enxergava a falta. E de repente eu comecei a enxergar a prosperidade, porque Deus nos envia prosperidade a todo momento, a natureza é próspera. Quando a gente vê o mar, aquilo é a representação fiel da prosperidade de Deus. Ele nos enviou essa representação de prosperidade para a gente ter certeza que mesmo nas nossas tribulações, mesmo quando a gente sente falta de algumas coisas, a prosperidade existe, a abundância existe e está ali. A prova é o mar, que por mais que a gente vá e tire água dali, aquilo é infinito. Você pode tirar, eu disse outro dia para minha amiga, né, que o mar é enorme, você pode tirar com um copo de água, você vai tirar com um tanque, ou você leva no caminhão pipa, né? A prosperidade é infinita, tá para todo mundo. Assim como as árvores, você não tem o mar perto, tem as árvores. Quando eu abro minha janela, eu moro no 10º andar, e vejo as árvores, aquilo também é uma representação da abundância. As árvores é vida, elas se comunicam, né? Elas se ajudam entre elas. É representação de abundância também. E eu lembro que quando eu comecei a enxergar a prosperidade, eu enxergava a minha plantinha. Hoje eu tenho uma planta linda, linda, linda aqui atrás de mim. Antes eu tinha uma plantinha que ela continua aqui, ela tá aqui na minha frente, um lírio da paz, que ela era uma plantinha pequenininha, e eu comecei a ficar feliz, porque eu dizia, ela é a minha representação da prosperidade. Ela começava a crescer, e eu estava muito feliz, eu amava a minha plantinha, que tá aqui ainda, minha plantinha viva. E é isso, a gente começar a encontrar a prosperidade, porque mesmo quando a gente está passando a maior dificuldade no mundo, há prosperidade à nossa volta. A gente tem que enxergar essa prosperidade, né? Porque ela começa em mim, essa mentinha da prosperidade começa em mim e dá a volta no mundo e volta para mim, não é? E quanto mais eu enxergo a prosperidade, quanto mais eu emano essa prosperidade, eu digo, eu sou próspera, é claro que eu sou próspera, eu tenho 3 filhos saudáveis que estão crescendo. Quando eles acordam de manhã, a primeira coisa que fazem é vir me dar um abraço e dizer, mamãe, eu te amo, mesmo que eles já estão grandes, já são adolescentes. Mesmo assim, eu recebo esse abraço tão apertado de 3 crianças que me dizem, mamãe, eu te amo. Isso é prosperidade, não é? Quando eu tenho parentes, eu tenho amigos, né? Quando eu chego na escola dos meus filhos e estamos em pandemia, mas vejo aquelas crianças correndo, a gente sente amor, prosperidade, né? Eu sou o outro, então a gente tem que cultivar isso dentro da gente, mesmo na tempestade, mesmo na turbulência, mesmo dentro do oceano revolto. A gente tem que ver uns peixinhos dourados, coloridos, né? A gente tem que sentir que Deus enviou prosperidade para todo mundo. Mas a gente precisa enxergar essa prosperidade, porque quando a gente enxerga falta o tempo inteiro, a gente recebe falta, né? Quando eu vejo as pessoas reclamando o tempo todo, se vitimizando o tempo todo, chorando o tempo todo, se lamentando o tempo todo, eu não tenho, mas eu não tenho. E chora porque eu não tenho saúde, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho ninguém, porque eu não tenho um relacionamento, porque eu não tenho, né? Ou reclama, ou aponta o dedo, né? Menos vai ter. Quanto mais a gente chora, quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente se lamenta, quanto mais a gente enxerga a falta, isso é o ego. É a nossa mente que está tentando tomar conta da gente o tempo inteiro, mas a gente não pode deixar que a nossa mente cuide da nossa vida. É a nossa alma que cuida da nossa vida, não a nossa mente. A nossa mente, a gente não pode deixar nenhuma brecha para ela, porque cada brecha que a gente deixa, chega um pensamento negativo. Né? Chega uma tristeza, chega uma saudade, chega uma lamentação, chega a falta, a gente está ali apegado com o ego.
Aí chega a falta, você começa a enxergar a falta, aquilo que você quer, o que, que eu quero, o que, que eu quero, o que eu não tenho. Mas não, a gente tem que enxergar genuinamente. É óbvio que a gente tem desejos, né? Todo mundo tem desejos, nós estamos aqui para isso, né? Para ter desejos e saber que a gente pode expandir e realizar os nossos desejos. Mas antes de realizar os nossos desejos, nós precisamos enxergar tudo que a gente tem e amar genuinamente. Quando eu falo assim, amar genuinamente, é porque não adianta essa gratidão. Ah, não, isso aqui você tem que ser agradecido. Ok. Aí a pessoa sai na rua, né? Ai, gratidão, 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 universo, gratidão, Deus. Não, é genuíno, você nem precisa dizer, porque Deus sabe quando você é genuinamente agradecido, né? Quando você sente que você é parte do mundo. É a lei do uno. Eu sou parte do mundo e o mundo é parte de mim. O outro sou eu, o mundo sou eu. Né? Quando eu vejo alguém que precisa de ajuda, eu ajudo porque eu sou o outro. Mas quando eu vejo alguém muito próspero passar, estacionado do meu lado, aquele também sou eu. Né? Eu também sou você. Né? E a gente se alegra pelo outro. E a prosperidade vai voltar. Os milagres vão acontecer. Eu tenho certeza disso, porque eu sou prova disso, né? E hoje, o meu marido, que sempre foi muito cético, por exemplo, hoje ele é o primeiro a dizer, é real, é tão verdade tudo isso, quando ele enxerga também, né, aquele momento de pressão, principalmente para ele. E quanto ele estava desesperado. E hoje, que ele está tão em paz, que ele tem certeza, que ele tem confiança de que as coisas vão dar certo, porque dão certo, porque Deus está no nosso coração e porque a gente nem reclama de nada e os milagres somente acontecem. Os milagres somente acontecem, né? Quando antes eu me chateava porque passava muito trânsito perto aqui de onde a gente mora, né? Ai, eu não acredito, de novo, não é possível. Hoje eu nem escuto, eu escuto o passarinho que tá aqui, eu coloco as frutinhas pro passarinho. Hoje eu tenho até uma janela maior, antes a janela era estreitinha, mas eu colocava ali um pedacinho de maçã e os passarinhos vinham e eles cantavam na nossa janela. E eu fico tão feliz de morar em um lugar onde os passarinhos vêm na janela, né? E tem uma outra experiência que eu gostaria de contar, que são sobre os livros, né? Eu já disse que eu gosto muito de livros. Eu tenho centenas de livros, né? De uma vida inteira que eu compro livros desde a minha adolescência. Então eu tenho muitos livros. E quando a gente veio morar num apartamento, a gente saiu de uma casa em Santiago e a gente veio morar num apartamento, não tinha onde colocar esses livros. Então eles ficaram nas caixas. Primeiro as caixas ficaram aqui na sala, depois era uma outra sala, a gente não morava aqui. Depois não tinha mais como manter essas caixas na sala, porque as pessoas chegavam, os amigos dos meus filhos, então eu falei, não, eu vou voltar com essas caixas para o meu quarto. Então naquele momento de angústias, né, de oceano revolto, eu dizia, né, quando eu estava olhando para o que eu não tenho, olhando para o meu exterior, eu dizia, como é que eu vou acordar feliz e agradecida se quando eu acordo, a primeira coisa que eu olho, na hora que eu abro o olho, são esse monte de caixa velha. Eu só enxergo caixa velha dentro do meu quarto, né? E os meus livros estão aí acabando dentro das caixas velhas. E eu acordava de manhã e a única coisa que eu enxergava eram aquelas caixas velhas e eu me angustiava da hora que eu abri o olho de manhã. Até que um dia, quando eu passei a olhar para dentro de mim, eu falei, eu não... Inclusive, eu tinha comprado até uma estantezinha para colocar os livros e a estante quebrou no primeiro dia. Eu tive que tirar de qualquer forma a estante e jogar fora, não tinha mais o que fazer com ela. E continuaram os livros na caixa. Até que um dia eu falei assim, não, eu vou fazer alguma coisa aqui com esses livros. E tirei todos os livros das caixas e fiz colunas de livros todos organizados, as cores diferentes, e fiz uma parede de livros, de colunas de livros. E ficou lindo. E todo mundo chega e fala, ai, que lindo que ficou, olha só a parede.
Então eu passei a acordar de manhã e a primeira coisa que eu vejo são os meus livros, não são mais caixas velhas, são os meus livros. E aí eu faço essa analogia, né? Olha como mudou esse quarto quando antes eu tinha o meu tesouro escondido dentro das caixas velhas. E o que foi que eu fiz? Eu abri essas caixas velhas e joguei essas caixas velhas fora e deixei sair o meu tesouro. O meu tesouro é aquele ali, né? São os meus livros que eu carrego comigo para todos os lugares onde eu vou. Eu deixei o meu tesouro sair, que ele estava ali escondido dentro daquelas caixas. E agora eu posso enxergar eles e ver como eles são incríveis, como eles são coloridos, como eles têm tanto conhecimento, não é? E assim é a vida. Eu faço analogia sempre com os livros, né? Eu falo como tudo muda quando a gente olha para dentro, para o tesouro que tem dentro da gente, né? E é isso, a mensagem, a sementinha que eu queria deixar hoje é essa, sobre olhar para dentro, compreender o tesouro que nós temos dentro, e o tesouro que Deus nos dá todos os dias, em forma de prosperidade, que a gente encontra ao nosso redor o tempo inteiro. E a gente não só tem que agradecer, a gente tem que amar esse tesouro, de verdade, né? Saber que quando a gente ama, o amor dá a volta no mundo e volta para a gente em forma de milagres, de inspiração. A nossa paz começa em mim e dá a volta no mundo e volta para mim. Bom, é isso. E a minha mensagem principal é essa, do que eu aprendi realmente com a lei da atração. De todo o tempo que eu fiz a lei da atração, o que eu aprendi é isso. A gente não tem o que a gente quer. A gente tem o que a gente é, o que a gente é. Então, muito obrigada se você assistiu até aqui.